Olá, eu sou Paulo Steckel e este é o nosso 22º episódio da playlist Ciência Espiritual aqui no canal. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre fenômenos paranormais e coisas correlatas, um pouco de realismo fantástico também, então por isso o vídeo de hoje se chama Fenômenos Anômalos. Vamos conhecê-los? Eu já falei algumas vezes aqui em outros episódios sobre paranormalidade, poderes ocultos, poderes da mente. Inclusive esses vídeos estão nas sugestões aqui. À medida que este vídeo vai rodando, as sugestões vão aparecendo aqui. Mas hoje eu quero falar sobre especificamente a anomalística, ou psicologia anomalística, ou fenômenos anômalos. E para isso eu obviamente, serei obrigado a falar de uma criatura que tem muito a ver com esse tipo de fenômenos e de relatos sobre esses fenômenos, que é Charles Fort. E nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas, para começarmos a delimitar o campo deste vídeo, fenômenos anômalos e anomalias de todos os tipos, o campo de pesquisa desses fenômenos já recebeu diversos nomes. Por exemplo, pesquisa psíquica, inicialmente, até metapsíquica, que foi um termo usado por Charles Richet, um francês que viveu entre 1850 e 1935. Parapsicologia, que é um termo bem mais conhecido. Psicologia anomalística, então, que é o termo mais recente, uma tentativa, de transformar essa pesquisa em algo científico. Então são todos nomes de alguma forma relacionados à pesquisa científica ou paracientífica, dos chamados fenômenos anômalos. Inclusive a pesquisa a respeito desses fenômenos anômalos, o envolvimento com o estudo deles, desde um modo não tão científico até um método mais moderno, para que a gente entenda como se processou historicamente isso, a gente pode se aproveitar da chamada periodização de Richet, de Charles Richet, que divide em 4 períodos todo esse processo de pesquisa dos fenômenos anômalos, ou paranormais, ou místicos, ou ocultos. Passa por vários nomes, como nós veremos ao longo do vídeo. Ele chama o primeiro período de período mítico. Ele seria então um período que vem desde a pré-história humana até Mesmer, que criou então o conceito de mesmerismo, que é anterior ao hipnotismo. Então essa época é caracterizada pela mitologia, rituais, religião, filosofias religiosas, yoga, siddhis, que são os poderes ocultos dos quais eu já falei num outro vídeo. Basicamente a visão sobre o sobrenatural, de que alguma coisa está além do que é natural, que é um termo também em desuso hoje, o termo sobrenatural. Só é usado naquela série que quase todo mundo gosta, menos eu, O segundo período é chamado de período magnético por Richet, e tem esse nome exatamente porque vai de Mesmer até as irmãs Fox, que são então a base do chamado espiritualismo americano, que seria a versão americana do espiritismo francês. Na verdade, o contrário, porque ela nasceu antes do espiritismo francês. Então esse período é marcado pelo mesmerismo, pelo hipnotismo. Por exemplo, para Mesmer, o que curava as pessoas através do mesmerismo, do hipnotismo, não era em si a fé, nem em si a fé cristã, mas o chamado magnetismo animal, que era com o que ele supostamente trabalhava nesse processo do mesmerismo, e por isso se chama período magnético.
Mas como se pode ver, aqui, diferentemente do primeiro período, em que apenas considerava esses fenômenos como algo sobrenatural, além do natural, algo inexplicável, no período magnético já se começa a tentar uma explicação para esses fenômenos. Então vem o terceiro período, que Richer chama de período espiritista, porque envolve tanto os fenômenos ligados às irmãs Fox, o próprio espiritismo de Kardec, até William Crookes, que morreu em 1872. As pesquisas de Crookes, por exemplo, com o médium Daniel Douglas Home, foram considerados os primeiros estudos experimentais da mediunidade, de fenômenos paranormais, de materializações, de fenômenos que envolviam o uso do tal ectoplasma, que é um conceito dentro do espiritismo. Então, Crookes foi um dos primeiros a fazer essas experimentações com os médiuns. E ainda que existisse já naquela época, eu digo já porque ainda existe, né, muita fraude, realmente o médium Daniel Douglas Home deixou Crookes bastante impressionado, a ponto de muitos trechos dos seus relatórios serem inconclusivos, ou seja, ele não conseguiu provar que aquilo era uma fraude e nem achar uma explicação materialista plausível para aquilo que ele presenciou, que ele viu realmente acontecendo. E então, o quarto e último período dessa periodização de Richer é o chamado período científico, que começa em 1872 com William Crookes e vem até hoje, passando por J.B. Rhine, que morreu em 1980 e que foi um dos presidentes da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que é muito famosa e que ainda existe. Então, o termo paranormal ele pressupõe a origem dos fenômenos, né? E por isso, em vez de usar parapsicologia, se prefere nos meios científicos mais atuais usar psicologia anomalística, pois esta, ao contrário, estuda evidências, que não são a mesma coisa que provas, né? São muito diferentes de provas, e não atribui interpretações de cunho religioso ou mesmo transcendental para essas experiências. Ou seja, você quer dizer que, no âmbito da parapsicologia, existe ainda algum elemento religioso, digamos, viciando as conclusões. No caso da parapsicologia ligada ao espiritismo experimental, sim, isso é uma grande verdade. Existe um viés religioso que prejudica a pesquisa. E a psicologia anomalística se pretende ser totalmente isenta nesse aspecto. Sim, ela pode ser isenta de aspectos religiosos, mas se nós nos lembrarmos de Thomas Kuhn e do que eu falei no vídeo anterior sobre as teorias de Paul Feyerabend, na verdade, mesmo a ciência não é totalmente destituída de um viés, e um viés viciado, digamos assim, que são os seus paradigmas limitados. Então, nesse contexto de psicologia anomalística, entende-se como anômalo aquilo que, num primeiro momento, não se encaixa em nenhuma das teorias científicas vigentes. A partir daí, então, é considerado anômalo, ou seja, de certa forma até se reconhece a existência do fenômeno, porém não se sabe o que é. Um bom exemplo são os fenômenos mediúnicos, os fenômenos que envolvem mediunidade, possessão, transe, canalização e coisas desse tipo, né? Se percebe alguma coisa do ponto de vista da pesquisa, mas não se sabe o que é. Estamos, claro, descartando os casos de fraude, né? Obviamente. Nesse sentido, eu até já escrevi sobre isso, acho que não falei em vídeo ainda, mas se não falei, agora eu falo. Existem pesquisas feitas até no próprio Brasil, por pesquisadores da anomalística, com médiums, e que tinham o objetivo de saber qual era a possibilidade de médiums terem, digamos, estarem sujeitos a problemas mentais quando comparados a não médiums, né? E se descobriu que, bom, se o resultado fosse que a tendência de médiums e não médiums para problemas mentais é igual, já seria um ganho para os médiums, né? Mas não. A pesquisa demonstra que eles são até mais saudáveis do ponto de vista de saúde mental. O que já colapsa a teoria que vem desde o período de Freud de que todos os médiums, todos os videntes, todos os psíquicos, se não são fraudadores conscientes, são esquizofrênicos ou coisa do tipo. Mas como Freud já está bastante fora de moda e algumas das suas teorias já foram bastante contestadas por ramos bem mais modernos da psicologia, inclusive aqueles que resolveram, flertar bastante com a neurociência, então a gente já não precisa dar muito crédito às palavras dele.
Às vezes algumas pessoas me perguntam, você tem uma rusga com o Freud? Eu digo, não tenho rusga nenhuma, só acho que ele está muito ultrapassado e uma grande quantidade de psicólogos concordam comigo. E sim, eu dou muito crédito às pesquisas em neurociência pelo seu caráter bastante experimental. E que anomalias são essas? Bom, eu já falei nos vídeos sobre paranormalidade, CIDs, quais são essas anomalias? São os mesmos fenômenos paranormais, como precognição, psicografia, experiência de quase-morte, telepatia e muitas outras. Psicocinese, telecinese, como era chamada antigamente. Inclusive, sobre anomalística, oficialmente falando, existe um artigo que saiu num dos blogs do site da Nature, famosa, publicação científica, em 2011, um artigo chamado The Rise of Anomalistic Psychology and the Fall of Parapsychology, ou seja, psicologia anomalística em ascensão para a psicologia em declínio, mais ou menos isso, e ela foi escrita pelo professor Chris French, então ele é o chefe da Unidade de Pesquisa em Psicologia Anomalística do Departamento de Psicologia da Goldsmiths, Universidade de Londres. Então a principal área de pesquisa dele é a psicologia das crenças paranormais e experiências anômalas. E ele diz o seguinte, nesse artigo, que até é um artigo curto, vou ler boa parte dele para vocês aqui. Desde o início dos registros, as pessoas têm relatado experiências estranhas que parecem contradizer nossa compreensão científica convencional do universo. Isso inclui relatos que parecem apoiar a possibilidade de vida após a morte, como experiências de quase-morte, encontros fantasmagóricos e comunicação com os mortos, bem como alegações de vários indivíduos de que possuem poderes misteriosos, como a capacidade de ler mentes, ver o futuro, conseguir informações de locais remotos sem o uso dos canais sensoriais conhecidos, ou mover objetos apenas pela força da vontade. Esses relatos, de uma forma ou outra, são aceitos como verídicos pela maioria das pessoas, incluindo reivindicações relacionadas à cura milagrosa, rapto alienígena, que são as abduções, previsão astrológica e poder dos cristais. A crença em alegações paranormais é claramente um aspecto importante da condição humana. O que devemos fazer com esses relatos a partir de uma perspectiva científica? Eis a grande pergunta, Até o tempo de Freud, o que se faria era colocar para debaixo do tapete, como disse, ou então simplesmente concluir que era fraude ou esquizofrenia. Continua Chris French. Devemos aceitar pelo menos algumas dessas reivindicações, mais ou menos pelo valor nominal. Ou seja, devemos aceitar que a percepção extrasensorial, a psicocinese e a vida após a morte são reais? Os parapsicólogos investigaram sistematicamente esses fenômenos por cerca de 130 anos, mas até agora não conseguiram convencer a comunidade científica mais ampla da veracidade das alegações de fenômenos paranormais. Os cientistas e intelectuais eminentes que fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquicas de Londres em 1882 estavam convencidos de que com as ferramentas da ciência à sua disposição resolveriam a questão de uma forma ou de outra em poucos anos. Essa era a petulância da pesquisa na época, a arrogância dela. E que eles achariam explicações materiais plausíveis também. Claramente isso não aconteceu. Em vez disso, a parapsicologia foi caracterizada por uma série de falsos amanheceres. Como quando parapsicólogos afirmaram que uma técnica finalmente havia sido desenvolvida para mostrar de forma confiável, sob condições controladas, que os efeitos paranormais eram reais. Com o tempo, no entanto, a técnica caiu em desuso, pois pesquisas subsequentes não conseguiam replicar os efeitos inicialmente relatados e as deficiências metodológicas se mostravam bastante evidentes. Se os fenômenos paranormais não existem, como é que vamos explicar a crença generalizada no paranormal e a considerável minoria da população que afirma ter tido experiência pessoal direta com esses fenômenos? Uma possível resposta é que existem certos eventos e experiências que parecem fenômenos paranormais, mas podem ser explicados em termos não paranormais, geralmente psicológicos. Essa é a abordagem adotada pelos psicólogos anomalistas. Em geral, os psicólogos anomalistas tentam explicar esses fenômenos em termos de efeitos psicológicos conhecidos, como alucinações, falsas memórias, falta de confiabilidade da testemunha ocular, efeitos placebo,
sugestionabilidade, vieses de raciocínio e assim por diante. Além disso, os psicólogos anomalistas, em apenas algumas décadas, produziram muitos exemplos de efeitos replicáveis que explicam adequadamente uma série de fenômenos que antes eram tratados como paranormais. A psicologia anomalística está definitivamente em ascensão. Agora, ela não só é oferecida como uma opção em muitos programas de graduação em psicologia, principalmente fora do Brasil, como também uma opção no programa de psicologia mais popular do Reino Unido. A cada ano, mais livros e artigos em periódicos de alta qualidade são publicados nessa área e mais conferências e simpósios com tópicos dentro da psicologia anomalística são realizadas. Não há dúvida de que a psicologia anomalística está florescendo. Aí vem a parte polêmica do artigo dele, que é a seguinte questão. E quanto à parapsicologia? A saúde dessa disciplina é um pouco mais difícil de avaliar, mas além do ocasional raio de esperança oferecido pelo último falso amanhecer, a situação não parece ser encorajadora para quem ainda é parapsicólogo. O financiamento para essa pesquisa é inevitavelmente mais difícil de conseguir em tempos de incerteza econômica. Ele escreveu isso bem antes da pandemia. O escasso financiamento da pesquisa será investido em áreas onde a probabilidade de sucesso é alta. E a história da parapsicologia mostra com muita clareza que estudos nessa área geralmente envolvem grandes investimentos de tempo e recursos, que não retornam nada em troca. Sem um avanço genuíno em um futuro próximo, a parapsicologia pode sobreviver por mais algum tempo? Sem a existência de poderes psíquicos, é difícil saber, mas eu certamente apostaria que não. Bom, eu já não apostaria que não. Na verdade, assim, é um meio termo, Eu acho que sim, muitas das alegações da psicologia anomalística, de alucinações, de falsas memórias e outras, e até da fraude, são corretas. Realmente, assim, um grande percentual dos tais fenômenos anômalos, antigamente então chamados de fenômenos paranormais ou fenômenos psi, realmente uma grande parte pode ser ou explicada por coisas naturais, em que não se teve a observação adequada e até o desconhecimento, então, da natureza desses fenômenos, ou realmente são dados por alucinações. Mas há um percentual que não se encaixa nisso, e aí é que a coisa fica interessante. Eu acho que aí é que vale a pena nós utilizarmos algumas proposições, digamos assim, de que a mente possui uma ação à distância, por exemplo, de que ela sobrevive ao corpo e de que ela pré-existe ao corpo. Ou seja, que a mente é um processo que não depende de um corpo físico para existir. Ela depende de um corpo físico para se expressar através de um corpo físico. Mas ela não depende de um corpo físico para existir. Mas toda essa questão de fenômenos anômalos e que levou à psicologia anomalística, ela começa com uma criatura chamada Charles Roy Fort, mais conhecido por Charles Fort, que nasceu em 1874 em Nova York, em Albany, na verdade, Ele nasceu em Albany e faleceu em Nova York, então nasceu em 1874 e faleceu em 1932. Então ele foi um escritor americano e colecionador desses fenômenos anômalos. Ele colecionou esses fatos insólitos por um bom tempo e eles foram os precursores do chamado realismo fantástico, que era muito comum na década de 80, 90. Eu li muito sobre realismo fantástico. Se vocês querem saber o que é realismo fantástico, lembram da revista Planeta? Ela existe ainda? Sinceramente, eu estou na dúvida. O meu amigo Luiz Pellegrini, temos amizade ali pelo Facebook, já foi um dos editores da revista Planeta, até poderia nos responder em algum comentário aí. Mas a revista Planeta, originalmente, é uma revista de realismo fantástico. Claro que depois da década de 90, com isso tendo perdido um pouco do seu brilho, ela começou a publicar coisas que iam além disso, que tinham a ver mais com questões ambientais e outras que, ainda que são importantes com certeza, mas desviou daquele foco inicial. Mas aquelas edições mais antigas da revista Planeta são puro realismo fantástico. Elas falavam sobre tudo isso que eu disse, telepatia, abduções, UFOs, psicocinese, transcomunicação,
experiências de quase morte, coisas desse tipo, né? Então, na verdade, Charles Fort ele não estava muito interessado em explicar esses fenômenos anômalos, né? Mas a intenção era mais a de embaraçar os cientistas, digamos assim, com aquilo que ele apresentava. Então, não apresentava em si tanto uma teoria alternativa. Ele tece algumas ideias, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, mas a ideia dele não era chegar a uma conclusão sobre isso. E ele publicou 4 livros sobre esse assunto. O mais antigo e o mais conhecido é o Book of the Damned, ou o Livro dos Danados, né? Que foi escrito em 1919. Esse existe uma edição que foi feita antigamente pela editora Emos, em língua portuguesa, e que se consegue por aí ainda, né? Que é bem interessante. Eu li isso na minha adolescência, eu acho. O outro é o New Lands, de 1923, o Law, de 1931 e o Wild Talents, de 1932. Mas o mais importante é o primeiro, o Livro dos Danados, que é o mais citado nos livros de realismo fantástico. Então, entre os incríveis fenômenos catalogados por Fort, se destacam as chuvas estranhas, por exemplo, algumas delas mencionadas por outros autores, né? Chuvas, por exemplo, chuva de peixes, chuva de pedras, chuva de meteoros, chuva de rãs, coisas que são citadas desde a antiguidade até o período dele ali, né? Mas não só isso, vários outros fenômenos, né? E alguns autores do realismo fantástico citaram muito o Charles Fort e o Livro dos Danados. Um bom exemplo é Lew Pauwels e Jacques Bergier, que são os autores do livro Despertar dos Mágicos, né, no Brasil. Em edições, acho que de Portugal, é o Despertar dos Magos. Mas esse é o nome do livro. E eu li esse livro, eu acho que eu devia ter uns 16 anos no máximo, né? E realmente me impactou muito toda a descrição que eles faziam desses fenômenos anômalos. E eles citam muito Charles Fort. E o Despertar dos Mágicos é um livro que também se consegue por aí. Quem tiver interesse, é uma leitura bem interessante. E um trechinho do Despertar dos Mágicos sobre Fort fala o seguinte: aos 34 anos, Charles Fort começou a acumular notas sobre acontecimentos extraordinários e contudo reconhecidos. No dia 2 de novembro de 1819, chuva vermelha sobre Blankenberg. No dia 14 de novembro de 1902, chuva de lama na Tasmânia. Flocos de neve do tamanho de pratos em Nashville, a 24 de janeiro de 1891. Chuva de rãs em Birmingham, a 30 de junho de 1892, etc. 40 mil notas sobre toda a espécie de chuvas que têm caído sobre a Terra há muito tempo levaram Charles Fort a admitir a hipótese de que a maior parte delas não são de origem terrestre. Disse ele: proponho que se admita a ideia de que há, para além do nosso mundo, outros continentes dos quais caem objetos. E para mostrar o que realmente Charles Fort pensava sobre isso, sobre esses fenômenos que ele descreve no Livro dos Danados e outros, eu vou ler trechos do capítulo 1, chamado Uma Procissão de Danados, do Livro dos Danados de Charles Fort, para que a gente tenha uma ideia do que ele pensava sobre o assunto. Eu gosto muito desse primeiro capítulo. Ele disse o seguinte: com a palavra danados, quero dizer os excluídos. Temos, portanto, uma enfiada de dados que a ciência excluiu. Batalhões de danados, capitaneados pelos diáfanos dados que exumei, põem-se em marcha. Ei-los alígeros, logo marcharão. Alguns são lívidos, outros flamejantes, outros ainda putrefatos. Alguns destes são cadáveres, esqueletos, múmias que se contorcem, que cambaleiam, animados por companheiros que são danados enquanto vivos, gigantes que passaram nas vizinhanças, mas dormíamos profundamente. Coisas teoremizadas e outras que constituem apenas fragmentos, desfilam sob o braço de Euclides com o espírito da anarquia. Aqui e ali saltitam prostitutas. Muitos são jocosos, mas muitos outros são da máxima respeitabilidade. Alguns são assassinos. Aqui fracos fedores
e descarnadas suposições, simples sombras e malícias vivazes, caprichos e amabilidade. O ingênuo e o pedante, o bizarro e o grotesco, o sincero e o insincero, o profundo e o pueril. Uma punhalada, uma risada e as mãos pacientemente juntas da precisão sem esperança. E aí ele vai continuando nessa linguagem rebuscada por mais um pouco, né? E aí ele diz o seguinte, que os danados não permanecem danados, que a salvação preceda só a perdição. Infere-se que um dia nossos malditos maltrapilhos tornar-se-ão anjos plenos de graça. A seguir, se subinfere que posteriormente voltarão para de onde vieram. A ciência, apegando-se a várias bases, inclui uma multitude de dados. Se não o tivesse feito, nada se saberia de verossímil. A ciência, recorrendo a vários referenciais, excluiu uma multidão de dados. Donde, se o vermelho é contínuo em relação ao amarelo, se cada base de admissão é contínua a cada base de exclusão, a ciência deve ter excluído algumas coisas que são contínuas com aquelas aceitas. Com o amarelo e o vermelho, que se fundem no laranja, identificamos todos os exames, todos os padrões de medida, todos os meios para formarmos uma opinião. Mantenho que a busca de qualquer intelecto esteja voltada para o encontro de algo, um fato, uma base, uma generalização, lei, fórmula, uma premissa de altíssima importância que seja decisiva. Que o melhor que já foi feito foi dizer que certas coisas são evidentes em si. Entretanto, com a palavra evidência, entre aspas, entendemos a referência a um suporte de alguma outra coisa. Que seja esta a pesquisa, mas nunca atingindo o próprio escopo, mas que a ciência tenha agido, dominado, emanado e condenado como se já tivesse sido cumprida. Ninguém foi capaz de dizer o que seja a eletricidade, por exemplo. É algo que não se distingue nitidamente do calor, do magnetismo ou da vida. Metafísicos, teólogos e biólogos procuraram dar uma definição da vida, mas falharam, porque definitivamente não há nada a definir. Não há nenhum fenômeno da vida que não esteja manifestado na química, no magnetismo e nos movimentos astronômicos. Por conseguinte, então, todas as coisas não são de fato coisas, se todas são intercontínuas, apesar de que a perna de uma mesa seja uma coisa em si, apenas é projeção de algo mais. Nenhum de nós é uma pessoa real se fisicamente somos contínuos ao ambiente, se fisicamente nada possuímos, senão uma expressão de reações ao ambiente. Aliás, essa ideia é bastante interessante, é quase budista. Em geral, a nossa posição apresenta dois aspectos. Um monismo convencional, ou seja, que todas as coisas que parecem identificar-se por conta própria são só ilhas que são projeções de algo comum e não têm nenhum contorno real próprio. Mas também que todas as coisas, se bem que apenas projeções, apresentam projeções que procuram desesperadamente fugir ao fio comum que nega sua identidade pessoal. Concebo, em suma, um sentido intercontínuo no qual e do qual todas as coisas aparentes são apenas expressões diversas, mas no qual todas as coisas são localizações de uma única tentativa de fuga para se manifestarem como reais, ou para estabelecer uma entidade de diferença decisiva ou demarcação final ou independência não modificada, ou seja, personalidade ou alma como é chamada no caso do fenômeno humano. Sustento, portanto, que tudo que procura impor-se como real ou decisivo ou como sistema absoluto, governo ou organização, alma, entidade individual, possa consegui-lo apenas traçando uma linha em torno de si ou em torno às conclusões que venham a constituir a entidade e danando, excluindo ou distanciando-se das outras coisas. Que, se assim não se comporta, não se pode parecer existir. Que se assim se age, age-se de modo falso, arbitrário, fútil, desastroso, exatamente como aquele que traça um círculo sobre o mar incluindo algumas ondas, e dizendo que as outras ondas, as quais aquelas inclusas são contínuas, são completamente diversas, e arrisca a própria vida, sustentando que aquelas que aceita e as que exclui são completamente diversas.
A nossa convicção é que toda existência seja animação do particular mediante um ideal que é compreensível apenas no universal. E que se todas as exclusões são falsas, porque o incluso e o excluso são sempre contínuos, se toda a aparência da existência perceptível a nós são o produto da exclusão, nada há do que nos é perceptível que seja verdadeiramente existência, e que apenas o universal pode efetivamente existir. Nosso interesse principal é pela ciência moderna, concebida como manifestação deste único ideal, escopo ou processo. Sustento que esta tenha feito exclusões arbitrárias. Aqui vem uma crítica dele à ciência moderna. Sustento que esta tenha feito exclusões arbitrárias pela falta de medidas decisivas que permitissem qualquer julgamento, que tenha falsamente excluído coisas que, baseadas nos próprios meios arbitrários de medida, têm tanto direito de serem consideradas quanto foram as coisas escolhidas. E isso soa muito Paul Feyerabend, essa crítica que ele faz aqui já há muitos anos antes de Feyerabend. A nossa afirmação geral é que o estado comum e absurdamente chamado existência seja um fluxo ou uma corrente ou tentativa da negação à positividade e seja um estado intermediário. Com a palavra positividade, queremos dizer harmonia, equilíbrio, ordem, regularidade, estabilidade, consistência, unidade, realidade, sistema, governo, organização, liberdade, independência, alma, essência, personalidade, entidade, individualidade, verdade, beleza, justiça, perfeição, clareza. Sustento, portanto, que tudo que é chamado desenvolvimento, progresso ou evolução seja movimento à frente ou tentativa em direção a esse estado para o qual ou para cujos aspectos existem tantos nomes, todos resumidos pela única palavra positividade. De início, este resumo não pode ser prontamente aceito. A princípio pode parecer que todas essas palavras não são sinônimas, que a harmonia possa significar ordem, porém, mediante independência, por exemplo, não nos referimos à verdade, ou que mediante estabilidade não nos refiramos à beleza, ou sistema, ou justiça. Concebo um sentido intercontínuo que se exprime mediante fenômenos astronômicos, químicos, biológicos, psíquicos e sociológicos, que se bate denodadamente em todas as ocasiões para a localização da certeza. E a estas tentativas, nos vários campos dos fenômenos, que são apenas quase diferenciados, damos nomes diversos. Falamos de sistema planetário e no de seu governo. Mas se, por exemplo, consideramos um negócio e sua direção, as palavras são substituíveis. Tornou-se usual falar de equilíbrio químico, mas não de equilíbrio social. Aquela falsa linha de demarcação foi abatida. Veremos que mediante todas essas palavras indicamos o mesmo estado por comodidade cotidiana ou em termos de ilusões comuns, porém não são sinônimas. Para uma criança, um verme não é um animal, mas o é para um biólogo. Com a palavra beleza, significa o que é completo, ao contrário, o incompleto ou mutilado é feio. E assim ele continua nesse primeiro capítulo, fazendo várias considerações praticamente poéticas, né, desse tipo, aliás, uma linguagem muito bonita. E dá para ver, então, que ele fez uma grande provocação à ciência já na sua época, simplesmente descrevendo esses fenômenos anômalos. Ele não quis realmente traçar uma teoria, mas ele quis, digamos, ser bem claro com a ciência já na sua época de que digam alguma coisa sobre isso e que não seja de um modo arbitrário. Mas o que são esses fenômenos? Eles são fenômenos psíquicos, na verdade, né? O termo psíquico, a expressão psíquico, né, ela remonta aos usos do século XIX. Provavelmente foi cunhado pela primeira vez como força psíquica por Sergeant Cox, em uma carta de 1871 ao renomado químico William Crookes, de quem eu falei há pouco, né? E que posteriormente fez mais do que qualquer um para trazer essa força psíquica para a língua inglesa por meio de uma série de experimentos e relatórios
notáveis que ele fez no início da década de 1870, com as observações do médium Daniel Douglas Home, de quem eu falei há pouco também. Então ele criou essa ideia de uma força psíquica. Antes existia uma força, o magnetismo animal, né, no período mesmérico, e depois então se criou a noção de força psíquica. Apesar da intensa oposição e censura profissional, Crookes nunca retirou os resultados de seus experimentos com o Home, por exemplo, esse médium, ou sua firme convicção de que, nas palavras dele, existe uma força exercida pela inteligência diferente da inteligência ordinária comum aos mortais. Na esteira da admirável nova física de Crookes, a London Society for Psychical Research, que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, adotou o adjetivo psíquico como um descritor insatisfatório, mas viável para suas pesquisas científicas. Essa sociedade, então, a SPR, como ficou conhecida, né, foi fundada no inverno de 1882 por alguns colegas próximos, né, da Universidade de Cambridge. Uma filial americana dela foi fundada 3 anos depois, em 1885, com William James, da Harvard University. James é super conhecido, né, como uma de suas principais figuras fundadoras e certamente o mais eloquente e sofisticado defensor da pesquisa psíquica, do lado do Atlântico, né, deste lado de cá. Em suma, o termo psíquico, que em português só temos esse termo para psíquico, mas em inglês existem 2 termos que são psychic e psychical. Né? Psychic, psychical, ambos são traduzidos para o português como psíquico. Esse termo, então, ele possui raízes intelectuais de elite e nasceu na academia profissional. Não nasceu entre místicos, esotéricos e espiritualistas. É importante se dizer isso. Então, aí a linguagem do paranormal, que dá origem daí à parapsicologia, surgiu um pouco mais tarde, né? Se originou nas primeiras décadas do século XX como uma forma de se referir a eventos físicos ou quase físicos, muitas vezes de natureza ultrajante para a ciência, ou impossível, né? Como as mesas flutuantes, os objetos materializados, o ectoplasma, que se acreditava ser controlado por leis físicas ainda desconhecidas, ou seja, leis naturais, né, ainda desconhecidas. O termo, entretanto, estava claramente conectado aos movimentos espíritas americanos e britânicos anteriores e, assim, rapidamente assumiu conotações mais religiosas, muitas vezes de natureza altamente heterodoxa. Bom, a fim de combater essa conotação indesejada, né, a terminologia psi foi introduzida pelo psicólogo britânico Robert Tullis em 1942 como um termo científico neutro, projetado para substituir os termos mais carregados psíquico, paranormal e oculto, inclusive. O mesmo termo pretendia codificar ou apontar o que se pensava ser a natureza unitária subjacente dos fenômenos telepáticos, pré-cognitivos e psicocinéticos díspares. J.B. Rhine levou esse processo de domesticação e unificação adiante e adotou parapsicologia como o termo preferido para essa área. Rhine operacionalizou a pesquisa psíquica na Duke University no final dos anos 30, anos 40, 50 e 60, por meio de condições de laboratório controladas e análises estatísticas cuidadosas. A gente pode definir também psíquico, como faz um determinado autor, que se chama Jeffrey Kripal. Ele diz num livro chamado Authors of the Impossible, the Paranormal and the Sacred, né? Ou seja, Autores do Impossível, o Paranormal e o Sagrado, que foi publicado em 2010 pela The University of Chicago, que não existe em português esse livro. E ele diz o seguinte, em alguns trechos. Estou definindo o psíquico como o sagrado em trânsito, de um registro religioso tradicional para um científico moderno. Vejam bem. Estou definindo o psíquico como sendo o sagrado em trânsito de um registro religioso tradicional para um científico moderno, para uma tradução de algo moderno. Mas se referiria tudo aos mesmos fenômenos. Esse trânsito é especialmente fácil de ver
quando colocamos o psíquico e suas noções relacionadas, o imaginal, o supranormal e o telepático, ao lado de dois outros termos eminentemente modernos, ambos os quais tomaram forma aproximadamente ao mesmo tempo, mas que geralmente não carregam conotações explicitamente científicas, que são o místico e o espiritual. Interessante ele dizer que o místico e o espiritual não carregam conotações explicitamente científicas. Nessa mesma linha, estou definindo o paranormal como o sagrado em trânsito dos registros religiosos e científicos para um registro paracientífico ou de misticismo científico. Ou seja, é possível juntar as descrições desses fenômenos vindas pela religião, por todas essas tradições espirituais da humanidade, juntando com a visão científica, então que vem pela anomalística ou pela parapsicologia mesmo, em uma terceira coisa, que é a mescla das duas e que ele chama de misticismo científico, que se abre mais às possibilidades de teorização. Aí novamente eu lembro de Paul Feyerabend dizendo que os métodos devem ser mais amplos. No seu anarquismo teórico ele falava isso, né? Eles não podem estar limitados a um determinado tipo de ciência vigente, ou como diria Thomas Kuhn, aquele paradigma que vai se engessando com o tempo. Continua o Kripal. Basicamente, no paranormal, tanto a fé da religião quanto a razão da ciência caem, e uma espécie de superimaginação surge no horizonte do pensamento. Como consequência, o paranormal se torna uma história viva, ou melhor, uma mitologia. As coisas também ficam mais selvagens, muito mais selvagens. E em um outro trecho desse livro, de Kripal, o Autores do Impossível, ele diz o seguinte, qual é o ponto central da teoria dele, né, sobre esses fenômenos anômalos, e ele cita muito Charles Fort no livro dele. Fenômenos paranormais são fenômenos semióticos ou hermenêuticos no sentido de que sinalizam, simbolizam ou falam através de uma lacuna entre o ego consciente e socializado e um campo inconsciente ou superconsciente. Essa relação entre esse ego consciente e socializado e um campo inconsciente ou superconsciente é praticamente a relação que Erwin Laszlo faz entre o campo M manifestado e o campo akáshico, que seria esse campo superconsciente. É essa lacuna entre duas ordens de consciência, o que chamarei de estrutura fantástica da mente e cérebro, que exige interpretação e faz qualquer tentativa de interpretar tais eventos literalmente parecer boba e tola. Assim, ignoramos essa lacuna e a chamada para interpretar sinais em diferentes ordens de consciência com grande perigo. Interessante que Kripal, nesse livro, ele fala bastante também de um neurocientista espiritualista canadense chamado Mario Beauregard, que escreveu o livro O Cérebro Espiritual. Eu já citei algumas vezes e escrevi alguns artigos sobre isso também. E nós vamos falar, mais adiante, vamos ter um vídeo exatamente sobre esse tema, né, de cérebro espiritual. Mas é muito interessante, então, que nós saímos realmente de um período em que esses fenômenos eram considerados sobrenaturais, uma espécie de até exceção às leis universais. Depois eles passam a ser considerados cientificamente, mas com um critério ainda duvidoso. Depois a ciência tenta se apropriar disso, né? Mas com um critério limitado. E aí, no momento atual, vemos a possibilidade de uma junção de tudo isso numa pesquisa. Acho que isso é bastante interessante e está dentro de uma proposta de ciência espiritual em que tudo pode ser considerado, claro que com os critérios, porque senão vai parecer que tudo é válido, não é bem assim, né? Temos que ter alguns critérios de verdade para poder trabalhar com alguma coisa. Mas significa que, primeiro, a gente não deve descartar as coisas simplesmente porque não se encaixam em nosso modo limitado de pensamento. Essa é a grande mensagem de Kripal, do próprio Charles Fort, dos realistas fantásticos em geral, do próprio Paul Feyerabend, que eu citei já desde o outro vídeo, e é o recado que eu também deixo para vocês. Eu já vi muita coisa em 50 anos de vida, muitos fenômenos, muitas situações assim que não se pode explicar por fenômenos naturais, por causas naturais e baseado nas leis científicas conhecidas atualmente, nas leis que a ciência atribui à natureza.
Veja bem, uma coisa que a gente tem que considerar. Quando a ciência define uma lei da natureza, seja física ou seja qual for, isso não significa que a natureza tenha estas leis. O que é considerado uma lei da natureza em ciência é a conclusão sobre a observação da realidade num determinado contexto histórico e em um determinado paradigma. Não significa que realmente essas leis são fixas, imutáveis e nada mais pode contestá-las. Isso é um fato, gente. Eu sei que aqueles mais fanáticos pela ciência vão tentar discordar, mas se eles forem honestos com a própria inteligência, eles vão concordar comigo. Eu vejo assim, existem alguns canais até no YouTube de algumas pessoas que são da área da física, por exemplo, tem até uma menina aí, que eu nem vou citar o nome, que tem realmente algumas conclusões bastante pertinentes, algumas das críticas dela, com algumas falcatruas, literalmente, são bem pertinentes, mas a arrogância científica dela coloca a criança, a água do banho, a bacia, tudo no mesmo buraco, como se tudo aquilo que realmente fosse além do material não fosse aceitável de modo algum. Isso não é uma forma muito inteligente de considerar a pesquisa científica. Esse é o meu recado final aqui, para que a gente sempre tenha uma mente aberta em relação a tudo isso. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo, que é então uma apresentação dos fenômenos anômalos a partir de uma referência a Charles Fort, que é de onde tudo começou, para se chegar a essa definição atual do fenômeno anômalo de psicologia anomalística. E uma outra forma de falarmos de paranormalidade, dos poderes da mente. E na próxima semana eu retorno com algum outro tema bem interessante para vocês. Então, se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, divulguem para os seus amigos e assim o canal vai crescendo e a gente continua com temas bem interessantes para vocês, ok? Então, até a próxima semana.